Capítulo 4. Dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito. Segunda, referendo. Terceira, iniciativa popular. Primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Segunda, facultativos para a. Os analfabetos. B. Os maiores de 70 anos. C. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Terceiro, são condições de elegibilidade, na forma da lei. A nacionalidade brasileira. Segunda, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceira, o alistamento eleitoral. Quarta, o domicílio eleitoral na circunscrição. V. A filiação partidária. Sexta, a idade mínima de a. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. B. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D. 18 anos para vereador. Quarto, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quinto, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Sexto, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Sétimo, são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Oitavo, militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segunda, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Nono, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Segunda, incapacidade civil absoluta. Terceira, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Quarta, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, oitava. V. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, quarto. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Capítulo V. Dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional. Segunda, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Terceira,
prestação de contas à Justiça Eleitoral. Quarta, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Primeiro, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Segundo, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Terceiro, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Segunda, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Quarto, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Quinto, ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no terceiro deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Título 3º. Da organização do Estado. Capítulo I. Da organização político-administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Primeiro, Brasília é a capital federal. Segundo, os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Terceiro, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Quarto, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, façam por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Segunda, recusar fé aos documentos públicos. Terceira, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.